Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Nosso Deus é um Deus abençoador. Olhe para a criação, olhe para tudo ao seu redor. Veja que dia lindo, observe os detalhes e veja como todas as coisas que Deus criou são boas e Deus sustenta todas elas, todos os dias, porque Deus é um Deus abençoador. Davi, Salmo 145, agora está louvando a Deus. Este salmo provavelmente foi escrito quando Davi estava em paz, bem à frente, já como rei de Israel, e ele está tranquilo. O salmo não menciona nenhum problema, o salmo não menciona nenhuma perseguição, nenhum inimigo. É um salmo em que ele está louvando a Deus e glorificando a Deus. O seu coração parece estar em paz, está mais tranquilo, porque Deus cuidou dele e abençoou. E isso já aplica para nós o fato de que, apesar do povo de Deus ter tribulações, Deus também abençoa graciosamente com momentos de paz e tranquilidade. Deus dá refrigério para que nós possamos, inclusive, recobrar ânimo, ter alento e seguir nas lutas, na batalha dessa vida, essa jornada que não é fácil, mas que o Senhor vai dando graça todos os dias. E ele diz assim, vamos ver o versículo de 1 a 7. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei, louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória de tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Davi está louvando a Deus. E veja que, apesar dele já ser rei, dele ter, inclusive, a autoridade sobre o povo, Davi é um homem humilde. Davi é um homem que reconhece que tudo que ele tem vem do Senhor. E ele serve ao Senhor como rei, glorifica ao Senhor na direção do povo, inclusive como um pastor, porque o rei deveria ser como um pastor para o povo de Deus, conduzindo na vontade de Deus, na palavra do Senhor. E Davi é esse rei que conduz como pastor o povo de Israel. E mesmo ele sendo rei, tendo toda essa autoridade, ele sempre humildemente reconhece a grandeza de Deus. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei. Deus é o rei de Israel. Davi não almeja se colocar no lugar. Davi não almeja a glória, a grandeza, jamais usurparia o trono divino ou a glória divina. Algo que precisamos aplicar hoje, porque estamos vivendo um período em que todo mundo pode ser famoso. Basta colocar algo que agrade as pessoas, cair na graça do povo, e então as pessoas se tornam famosas, muitas vezes com as coisas mais bobas que se pode imaginar. E isso faz com que o povo de Deus precise estar, inclusive, atento, porque a vaidade, a soberba, o orgulho, eles estão presentes na vida, no coração do ser humano, que é enganoso. Ele precisa estar atento para não deixar que essas coisas subam a cabeça, de forma que jamais busque glória, jamais busque a fama, simplesmente sirva ao Senhor. O nosso papel, o nosso propósito não é ser grande entre os homens, não é ser glorificado, gloriado, ser elogiado, exaltado pelos homens. Nosso propósito é servir ao Senhor. E Davi é rei, ele está servindo ao Senhor. E ele atribui a Deus toda a glória. Deus é o rei de Israel. Deus é o Senhor de Israel. Não é Davi. Então ele bendiz o Senhor. Ele bendiz a Deus, ele diz todos os dias. Isso nos lembra um outro salmo. Um salmo de Davi também. O Salmo 103, em que ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios.
Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Observe que Davi está atento aos detalhes das bênçãos de Deus. E ele dá os detalhes. Deus abençoa Davi todos os dias. É o pão, é o perdão, é o levantar, é a graça para viver. Tudo que ele desfrutava vinha do Senhor. Então, Davi, quando está agradecendo, está consciente de tudo aquilo que Deus tem feito na vida dele. E ele louva, ele bendiz ao Senhor. Lembre-se que Davi teve uma jornada muito difícil. E Davi não vive, nenhum momento demonstra, não traz para nós murmurações. Ele apresenta suas orações, seus clamores, chora na presença do Senhor, mas ele sempre tem um coração grato. Porque ele sabe que apesar de todas as lutas, porque estamos no mundo pecador, Deus tem sido graciosíssimo, abençoando o seu povo todos os dias. E ele diz: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A grandeza de Deus que se revela na criação. Mas observe que para você estar louvando a Deus continuamente, você precisa estar atento ao Senhor. Se você estiver atento apenas aos seus afazeres e preocupado apenas em cumprir obrigações, responsabilidades, ou até pior, em ganhar dinheiro, porque se tornou o fim praticamente da sociedade, o ter lucro, ter lucro, ter lucro, como se disso dependesse totalmente, 100% da nossa vida, esquecendo que ela é uma dádiva do Senhor e de que o Senhor abençoa os seus filhos, seu povo, enquanto dormem. Então, se você olhar só para essas coisas, você não verá a grandeza do Senhor. É preciso estar atento. Os justos contemplam as obras do Senhor. Eles refletem sobre as obras do Senhor, já nos diz outro salmo. De forma que você precisa olhar ao sol para meditar no esplendor do fulgor da glória do Senhor. Você precisa olhar para a criação para você meditar na bondade de Deus que se manifesta diariamente, sustentando tudo o que Ele fez. Você precisa observar a sua própria vida e ver quão grandes livramentos, quão grande misericórdia, quão grande graça, bondade, amor e assim por diante. Se você não consegue ver os atributos de Deus, se você não consegue ver a grandeza de Deus, a glória de Deus na vida diária, no dia a dia, é porque você não está atento às obras do Senhor. Você está muito atento ao estresse da vida na sociedade, na cidade, principalmente nas grandes cidades, e está tão preocupado em cumprir as tarefas e em satisfazer as necessidades, pagar as contas, que você não está conseguindo ver que todos os dias Deus manifesta a sua grandeza. E precisamos, porque inclusive, como ele diz a partir do versículo 4, uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Nós somos o povo chamado para glorificar a Deus, anunciando os seus poderosos feitos. O apóstolo Pedro, no capítulo 2, primeira carta, capítulo 2, versículo 9, ele diz que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Há um propósito. Deus quer que nós anunciemos a glória dele, não que o mundo não anuncie. Porque ainda que nós nos calemos, o Senhor Jesus diz que até as pedras clamariam. Toda a criação manifesta a glória de Deus. Não precisa nem sequer de barulho. Se nós ficarmos em silêncio, o sol estará anunciando a glória de Deus. Os pássaros estarão cantando a glória de Deus. Todavia, o homem, mais do que qualquer outra criatura, deve glorificar a Deus com gratidão. Isso para todos. Mas, uma vez que o mundo se rebelou contra Deus, o povo especial que não pode deixar de glorificar a Deus é a igreja, é claro. É o povo que tem um entendimento aberto, é o povo que foi abençoado pelo Senhor com a morte e a ressurreição de Cristo, é o povo que é pastoreado e, portanto, é ensinado todos os dias acerca de quem é Deus, sua vontade. Então é o povo que tem que anunciar e falar dos seus poderosos feitos. Não podemos deixar de fazer isso. Não podemos de anunciar a glória de Deus.
para o mundo, para que inclusive as pessoas vejam as obras do Senhor e sejam atraídas ao Senhor, porque elas não estão atentas à grandeza de Deus, às obras do Senhor. E a Escritura tem esse propósito também. Ela nos foi revelada para que a palavra de Deus, a vontade de Deus, as obras de Deus, a revelação de Deus fosse transmitida adiante, como Deus disse para Abraão. Escolhi Abraão para ordenar sua casa e ensinar aos seus filhos, repassar adiante, para que toda essa genealogia, essa descendência, desde o início, possa preservar a revelação, preservar aquilo que Deus estava ensinando, mostrando para o povo dele e levar adiante. Portanto, você precisa transmitir adiante, você precisa. Mas você não precisa todos os dias pregar a palavra de Deus como um pregador. Não é que você vai subir ao púlpito todos os dias. A sua própria vida transmitirá a glória de Deus se você estiver vivendo para o Senhor. E com poucas palavras você pode glorificar a Deus mostrando que Ele é a razão de toda a sua felicidade, Ele é a causa de tudo que você tem, e assim você estará testemunhando a grandeza do Senhor na sua vida, de forma que mesmo sendo simples, você estará mostrando como Deus é o Deus dos simples, ou seja, é o Senhor que se importa conosco, com pequenos pecadores que vivem um dia a dia comum, um dia a dia simples. Não precisa ser especial para anunciar as obras de Deus. Não precisa ser especial para mostrar a grandeza de Deus. Só precisa ser uma pessoa comum, porque Deus está presente na vida comum de um povo comum que Deus quis abençoar graciosamente. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito seja o teu nome. Te damos todo o louvor, toda a honra e toda a glória por tudo. Agradecemos ao Senhor por tudo. Agradecemos pelo teu amor, agradecemos pela tua misericórdia, que diariamente o Senhor manifesta a nós. Todos os dias o Senhor nos abençoa. Nos abençoa com acordar, com o pão, com a saúde, nos abençoa com pessoas ao nosso redor, nos abençoa com tudo aquilo que precisamos e muito mais do que precisamos. O Senhor nos abençoa diariamente e nós te louvamos por isso. Se temos algo que apresentar ao Senhor, alguma petição, o fazemos não por reclamação, mas sempre apresentamos a Ti nossas necessidades por reconhecermos que as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã e é de Ti que nós dependemos e precisamos. Portanto, seja glorificado o Teu nome, ó Deus, em tudo que o Senhor faz em nossas vidas. Receba a nossa oração, nossa gratidão e tudo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenha um bom dia.